Salve Maria Imaculada! Boa e santa tarde a todos, e sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo, para quem não me conhece, e para quem me conhece também. E este é um canal católico que mais pretende abordar a respeito sobre histórias, né? E a gente está tratando da história sagrada, desde a Judéia, da província romana, no ano 6, né? E já chegamos aqui ao ano nos anos do início dos anos 60, né? Dos anos 54 a 60, que a gente vai tratar ali da ascensão de César Nero, né? E o que se passou também dentro da Judéia durante o governo do procurador romano Marco Antônio Félix, né? E inícios do ano da tomada de Pórcio Festo. Então, para quem ainda não quem ainda gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, né? Eu criei o grupo do Telegram, onde eu compartilho lá tanto o link das lives como o material, né, que é compartilhado aqui. E assim que eu terminar essa live, né, eu farei a edição e publicarei lá depois o material em PDF, né, desta live de hoje. Deixarei aqui na descrição do vídeo, né, o link do grupo do Telegram e também depois eu irei dividir os episódios, né? Então vamos lá, né? Nosso querido programinha PDF. Mudei para o PDF porque ele é mais leve. Aqui, né, o Templo de Jerusalém, o famoso terceiro Templo de Jerusalém, né? Fortaleza Antônia aqui atrás. E aqui eu vou abrir o nosso querido programinha. Como vocês podem ver, né, a gente ainda está no segundo período aí, que foram dos anos 44 a 66, onde ele vai estourar a rebelião dos judeus, né? E a gente continua aí, a gente na última live paramos ali na morte de Cláudio César, né? No ano 54, né? E hoje a gente vai começar aí com a ascensão de César Nero no trono, né? A besta 666. Então aqui é o mapa da Judéia atualmente, ali, né, da divisão do governo de Agripa II, né, o rei Agripa II, no mapa roxo. E aqui no verde é onde os procuradores romanos estão governando, né? A província da Judéia. E aqui, né, nós temos o Evangelho de São Lucas, né? Como a gente tinha falado nas lives anteriores. Numa live eu ia ler o Evangelho de São Mateus, né? Na outra live eu li o Evangelho de São Marcos. E esta agora, para a gente concluir a visão dos sinóticos, eu vou ler o Evangelho de São Lucas, né, no capítulo 21. Usando a mesma tradução aqui, tá, da Bíblia de Jerusalém. Vocês vão ver que São Lucas ele é bem mais didático e não tem muita dificuldade de entender. Quando a gente associa isso aqui aos outros evangelhos sinóticos, a gente vê a grande ligação que tem entre eles, né, assim. E a visão de São Lucas com relação ao fim de Jerusalém, né, ao fim daquela era. Então, tá. Então vamos começar aqui, né, o discurso sobre a ruína de Jerusalém, na introdução, como a Bíblia de Jerusalém ali definiu, né? Olha só, como alguns estavam dizendo a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse, né? Estais contemplando essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida, né? Falando da destruição do templo. Deixa eu só baixar aqui um pouco aqui, só para testar se a voz estava boa. Então, né, estão contemplando essas coisas, nessas belas pedras do templo, né? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, né? Que não seja demolida, né?
Perguntaram-lhe então, né? Lembra dos 4 discípulos que estavam com ele? São Pedro, São Tiago, Santo André, né? E São João. Os 4 que estavam com ele ali no Monte das Oliveiras. Perguntaram-lhe então, né? Quando será isso, né? Ou seja, quando será que essas pedras serão destruídas, né? Quando será essa demolição do templo? Quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas, ou seja, a destruição, estarão para acontecer, né? Então veja que as duas perguntas que existem nesses evangelhos sinóticos, tanto de Mateus, de Marcos e de Lucas, se referem a essas duas coisas que aconteceram ali num evento só, né? Quando seria a destruição do Templo de Jerusalém e os sinais que iriam preceder para saber que aquilo que ia acontecer, né? Isso que é os sinais ali da parousia, né? Da presença do Cristo. Quando ele viesse ali nas nuvens, né? Aquilo ali é completamente ligado à destruição de Jerusalém. Qual o sinal, né? São Mateus fala, né? Qual o sinal da tua vinda? Né? Ele fala bem assim. E do fim daquela era, né? Qual o sinal da tua vinda e do fim daquela era, né? Qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? É isso aqui, né? São Lucas, ele liga os sinais ali à destruição aos sinais precursores, né? Como a própria Bíblia de Jerusalém também vai definir aqui, né? No Evangelho, os sinais precursores. Respondeu, então, né? Atenção para não ser desenganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, né? O Cristo sou eu, o Messias sou eu. E ainda o tempo está próximo, né? O tempo está próximo. Não sigais, né? Quando ouvides falar de guerras e de subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Então, os falsos messias aparecendo ali, né? E as guerras, né? E as subversões ali. Os tumultos, né? Guerras e rumores de guerras. Ainda não era o fim de Jerusalém. Olha só, disse-lhe então, levantar-se-á a nação contra a nação, né? Ali o partido dos judeus ali, né? A gente vai ver hoje também ali, mais na frente, na aula de hoje, né? Quando os sacerdotes ali, somos sacerdotes contra sacerdotes ali, né? Os judeus contra os judeus, né? A nação contra a nação. E o reino contra reino, né? Que é mais famoso ali no ano dos 4 imperadores, né? Quando acontece uma série de guerras civis dentro do Império Romano ali, né? De reis brigando pelo poder. E haverá grandes terremotos, né? E pestes e fomes em todos os lugares, né? Aparecerão fenômenos espantosos e grandes sinais vindos do céu. Curioso, né? Porque só São Lucas que fala disso aqui. Dos fenômenos espantosos e grandes sinais vindos do céu, só quem fala isso é São Lucas. Grandes terremotos e acho que também pestes, só é São Lucas que se refere. São Mateus e São Marcos vai falar só de terremotos e de fome, né? Meio que São Lucas ali, que ele viveu até depois da destruição do templo, né? Parece que ele teve uma visão mais global disso tudo, né? Então, olha só, antes de tudo isso, né? Antes de todas essas coisas que iam acontecer, olha só, porém, hão de vos prender. Olha só, vão prender os apóstolos, de vos perseguir e de vos entregar às sinagogas e às prisões, né? A gente vai ver hoje o que vai acontecer com São Paulo ali. De vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome, né? São Paulo hoje vai ser conduzido lá diante do governador Félix. Depois ali de um sinédrio ali dos judeus, né? Então, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos será a ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa.
né? A gente lembra das defesas de São Paulo, né? Pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Sereis traídos até por vossos pai e mãe, irmãos, parentes, amigos e farão morrer pessoas do vosso meio, né? E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas nem o só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas, né? Ou quem perseverar até o fim será salvo, né? Como diz os outros evangelhos. Então aqui a gente adentra no cerco, né? O cerco propriamente dito de Jerusalém ali. Quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, né? Veja que São Lucas ele liga ali o cerco de Jerusalém com a abominação no templo, né? Que os outros evangelistas falaram, né? Quando vides a abominação da desolação instalada onde não deve estar, né? Ou instalada no lugar santo, né? Ou seja, a abominação da desolação está completamente ligada ao que é o cerco de Jerusalém, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra aqui. Então, quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, saber que está próxima à sua devastação. De fato, né, os romanos, quando Tito chega ali, já estava tendo uma abominação dentro do templo, pela facção ali de João de Giscala, né? A gente espera chegar lá um dia. E eles chegam lá para acabar com aquela rebelião dos judeus, né? Já estava tendo uma guerra civil lá dentro de Jerusalém. Né? E Tito, para dar continuidade ali o que Vespasiano tinha começado, né? Antes de ser imperador, aí ele vai lá para esmagar a rebelião, né? O que vai levar ali a consequente destruição de Jerusalém e do templo. Né? Então, quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Né? Os que estiverem dentro da cidade de Jerusalém, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Né? Veja, São Lucas ele é bem mais didático. Né? Então, ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias, né? Durante o cerco. A catástrofe e os tempos dos pagãos ali, né? Que vai acontecer, né? Dentro de Jerusalém. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra. Esse terra aqui, gente, é o termo gues no grego, né? Eu até frisei aqui, gues. Que significa território, tá? Território, terra habitada ali. Essa região aqui da Judéia. Com efeito, haverá grande angústia na terra, gues, né? E cólera contra este povo, ou seja, o povo judeu ali, contra este povo, né? Veja que não está falando nada para um futuro, assim, de 2000 anos distante, né? Ou envolvendo uma catástrofe mundial. Você vê que o local aqui é sempre descrito, Jerusalém, Judéia, né? Como descreveu aqui. Então, aqui não pode ser diferente, é a continuação, né? E é este povo, né, todos os povos da terra, né, do mundo, do cosmos. Né? E cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações. Né? Os judeus ali que vão ser escravos e cativos e vão para deportação. E Jerusalém será pisada por nações até que se cumpra um tempo das nações. Né? Peraí. Tá certo. Continuando aqui. Então, as catástrofes cósmicas, né? E a manifestação gloriosa do Filho do Homem, né? A amplitude cósmica de todos esses acontecimentos aqui. É óbvio que é uma forma figurada, né? Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Veja que os evangelistas, São Mateus e São Marcos, falaram que o Sol iria se escurecer e a Lua não daria sua claridade e as estrelas cairiam do céu, né? Aqui não, São Lucas fala só de sinais, né? Haverá sinais no Sol,
na lua e nas estrelas. Não fala que iria escurecer, que eles não caem do céu. Então você vê que isso aqui é tudo uma metáfora. Ele só está indicando que tempos de tribulação, né? Isso, e na terra, né? Yes, de novo, está lá no original grego. E na terra, território, as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas, das tribulações. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Olha só, não é mundo, planeta cosmos, planeta Terra. O mundo habitado aqui é oikomenei, é aquela mesma palavra que a gente achou ali em São Mateus, capítulo 24, né? Quando ele vai falar também ali que o evangelho será pregado em todo o ecumenê, né? Ali todo o mundo habitado do Império Romano. Toda a dominação do Império Romano ali é o mundo habitado. Então, os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, né? Pois os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, né? Veja que São Lucas nem fala da questão de recolher os eleitos, né? Os 4 cantos da Judéia. Ele só verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, né? Pois está próxima a vossa libertação, né? Então, a gente passa aqui para outra parte. Parábola da figueira, né? Como a gente viu nos outros evangelhos também. Em seguida, contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olham-as, sabeis que o verão já está próximo, né? Não é assim. Não sabeis que o verão será daqui a 2.000, 3.000 anos. Não, o verão está próximo, já está próximo. Da mesma forma também, vós, quando virdes, vós, né? Não é daqui 2.000 anos, mas vós, os discípulos, quando virdes essas coisas acontecerem, saber que o reino de Deus está próximo. Então, a parousias de Cristo é isso aqui, o reino de Deus estava ali próximo, durante todo aquele cerco de Jerusalém. Então, olha só, em verdade eu vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça, né? Não é uma parte, é tudo, né? É para aquela geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, porém, não passarão, né? Então, a gente encerra aqui os sinóticos, né? Que aquele céu e aquela terra que a gente ainda está analisando já se passaram, né? E a gente ainda está analisando sobre esse antigo céu e essa antiga terra que ainda existia, que era aquele sistema do judaísmo, né? Até o ano 70, ali, quando é destruído. Então, a gente já tinha visto lá sobre a fome sob Cláudio, né? Que foi no tempo de Tibério Alexandre, né? Procurador da Judéia. Foi ali dos anos 44 a 46, né? E aqui eu trouxe uma outra citação de Tácito, que eu não me recordei dela na live passada, que é de alguns fenômenos ali de prodígios que aconteceram ali na época do reinado de Cláudio ainda, né? No ano 51. Então, olha só o que Tácito vai dizer, né? Neste ano, aconteceram muitos prodígios, né? Aves de funesto algouro foram pousar no Capitólio. Caíram algumas casas pelos contínuos terremotos, e porque se temessem ainda maiores desastres, e em razão disso, concebesse então o povo grande susto. Morreram esmagados neste barulho muitos doentes e inválidos. A carestia do pão e a fome que depois se lhe seguiu também se consideravam como sinais portentosos, né? Ou seja, ele já no tempo de Cláudio, já tanto em Roma como em Jerusalém, já tinha os sinais acontecendo, né? E nem tão somente havia queixumes ocultos, porém o mesmo Cláudio, estando em audiência, viu-se rodeado de um povo sedicioso, que altamente clamando, o foi impelido até a extremidade do fórum romano, aonde tanto o apertou que só pôde romper, escoltado por soldados que lhe abriram caminho.
Contava-se que Roma apenas já tinha mantimentos para 15 dias, mas, pela misericórdia dos deuses e porque o inverno não foi muito rigoroso, acudiu-se por fim a esta extrema necessidade, né? E bem certo que em outros tempos se fazia transportar trigo dos campos da Itália para as províncias mais remotas. É bem certo que em outros tempos se fazia transportar trigo dos campos de Itália para as províncias mais remotas, né? Ou seja, o trigo ali que vinha dos campos da Itália, né? Eles eram transportados para as outras províncias romanas mais remotas, né? Lembra que Jerusalém também passou ali, a Judéia passou fome, né? Então, olha só. E eles não são agora mais estéreis do que antes, né? Porém, a razão desta diferença é que hoje só se cuida na cultura da África e do Egito, e assim expomos a vida do povo romano à incerteza das importações marítimas. A guerra que neste ano se suscitou entre os armênios e os íberos deu também causa de gravíssimas dissensões entre os partos e romanos. Então essa era a situação ali no ano 51, né, na época de Cláudio César, e a gente já encerrou a história dele, né, na live passada, e a gente agora vai passar para a ascensão de César Nero, né? Então aqui é a lista dos procuradores romanos, né, da província romana da Judéia ali, restaurada. A gente já viu sobre Cuspifágio, caiu. Tibério Júlio Alexandre caiu. Ventídio Cumano caiu. E agora é o atual, né? Marco Antônio Félix, que vai governar ali a província romana dos anos 52 a 60, né? Ficando ali então 8 anos. E é esse período que a gente vai ler um pouco na história, né? O que se passou ali dentro da Judéia durante o governo de Marco Antônio Félix. Depois a gente vai abordar o início ali do Pórcio Festo, né? 60 a 62. A gente vai parar nos anos 60, tá? 60 a 62 em diante. Vai ficar ainda para a próxima live. Deixa eu ver se eu consigo descer um pouco aqui. Então aqui é o rosto do Selvagem, né? O Selvagem 666. Nero Cláudio César Augusto Germânico, né? Ele que imperou sobre Roma durante nos anos 54 a 68, né? Aqui, mais famosa escultura, né, romana, datada ali do ano de 54 a 59, né, que é a Agripina coroando seu filho Nero, né? Você veja a perfeição da habilidade que os romanos tinham em estátuas, né? Eram muitos detalhes, eram muito habilidosos em questão de fabricação de estátuas, né? Muitos detalhes ali. Então, a Agripina, né, coroando César Nero. A gente vai ver essa selvageria que ele fez com a própria mãe dele, né? Aqui as moedas, né? Moeda de César Nero e Agripina, ali no começo do ano 54, né? Então aqui, a Agripina era a bisneta de Augusto, né? Irmã de Calígula. Agripina era irmã de Calígula, Drusila e a outra Elívida, se não me engano. Ele tinha 3 irmãs, né? Então a Agripina ali, né, que se sobressaiu, ela foi a 4ª esposa de Cláudio depois, né? E a mãe de César Nero, né, que ela teve com o cônsul Domício, né, cujo nome também era do filho, antes de ser adotada por Cláudio, né? Então, o nome verdadeiro de Nero, na verdade, ele chamava Domício. E aqui os pais biológicos de César Nero, né, Agripina Menor, ali que vai falecer no ano de 59, e o Cineu Domício Enobarbo, né, que é o pai biológico de César Nero, que ele foi cônsul ali no ano 32, né, e faleceu no ano 41, deixando então a Agripina viúva com seu filho, né, até ela ser possada ali por Cláudio, né, e mudar o nome do filho dela para Nero. Então a gente começa aqui nas antiguidades judaicas de Flávio Josefo.
que vai tratar dessa ascensão de César Nero, né? Então, olha só, Agripina, receando que o império que ela desejava assegurar seu filho para Nero fosse ter as mãos de Britânico. Britânico era o legítimo filho, o filho biológico de Cláudio, né? Que ele deixou. Que ele queria deixar ele como sucessor do império, né? Mas Agripina queria assegurar o império para Nero. Calor, né? Vamos beber água. Acabou de chover aqui. Uma chuva muito boa. Então, olha só. Antes chamado germânico, né? O britânico ali, que ele era antes que ele era chamado germânico, que já era um estadista, logo que o imperador, seu marido, morreu, enviou Nero ao acampamento dos guardas pretorianos, né? Então, assim que o Cláudio César morreu, né, a Agripina enviou Nero lá ao acampamento dos guardas pretorianos. Ele foi levado por Burro, que eu acho que é assim o nome, seu comandante, por outros imponentes oficiais e pelos libertos de Cláudio, que desfrutavam grande prestígio. E lá ele foi declarado imperador, né? Então Nero foi declarado imperador ali. Um dos primeiros atos de Nero, após ser elevado ao trono, foi mandar envenenar Britânico secretamente. Olha só. Já queria eliminar o foco da sucessão ali, né? Alguns anos depois, ele mandou matar a própria mãe, recompensando-a dessa forma, por ela lhe ter dado a vida e por tê-lo feito reinar sobre a maior parte do mundo, né? Ou seja, é assim que começa a selvageria de César Nero, né? Também mandou matar Otávia, sua mulher, filha do imperador Cláudio, e várias pessoas ilustres, acusando-as de conspiração contra ele. Não entrarei em detalhes, porque não faltam historiadores que escreveram sobre os feitos desse príncipe, né? Eu trouxe uma vasta lista aqui que eu vou mostrar para vocês de historiadores sobre isso aqui. Sendo que alguns falaram em seu favor pelo fato de ele lhes haver concedido benefícios, e outros, sem temer, como os primeiros, feria a verdade, denegriram a sua memória de maneira ultrajosa devido ao ódio que tinham por ele. Mas não me admiro, pois aqueles que escreveram a história dos imperadores precedentes agiram do mesmo modo, embora vindo muito tempo depois deles, não pudessem ter motivos para amá-los ou para odiá-los. Aí aqui é a simples opinião de Flávio Josefo, né, que eu acho muito interessante, olha só. Quanto a mim, que estou resolvido a jamais me afastar da verdade, contentar-me-ei em tocar somente de passagem naquilo que interessa ao meu assunto, né? Só tratarei em particular o que diz respeito à nossa nação, né? A nação dos judeus, né? Sem dissimular as faltas que cometemos ou os males que nos acometeram. Precisamos agora retomar a continuação de nossa história, né? E aqui também eu acrescento as palavras de Josefo, né? Não só o que trata em particular a respeito do povo judeu ali, né? Mas também o que diz respeito aos cristãos, que eu irei abordar, né? Que é o meu foco aqui. Então aqui eu trouxe uma lista vasta de outros historiadores, para quem quiser se aprofundar, né? Até para mim também. Então, começando pelo próprio Flávio Josefo, né? Que a gente citou aqui, Antiguidades Judaicas, né? Que ele escreveu no ano 95, e a Guerra dos Judeus, né? Que ele vai escrever ali no ano 75, né? Bem próximo ali, né? Que foi a destruição do templo, né? No ano 70, 75 já tem a obra Guerra dos Judeus, né? Ou seja, a fonte maior e mais primária é essa. Então, você tem ali Caio Suetônio, né? Tranquilo. Vida dos 12 Cesares, né? Ali ele escreveu ali por volta do ano 121. Também ele vai falar ali da vida de Nero.
Públio Cornélio Tácito, né, que eu também citei ali no começo, os anais dele, né, escrito ali em 117, e as histórias, que foi no ano 105. Sulpício Severo, né, aqui já é cristão, ele escreveu ali a História Sagrada, né, no livro segundo ele vai tratar ali um pouco de César Nero. Eusébio de Cesareia, né, que a gente também citou e vai citar muito também, ali no ano 339, que morreu, né, escreveu a História Eclesiástica, escreveu também as crônicas, agora não lembro, as crônicas de Eusébio, né. Flávio Filostrato Ateniense, né, morreu ali nos anos 250, ele escreveu a vida de Apolônio de Tiana. Esse Apolônio de Tiana aqui é curioso, ele também diz que ele foi um grande opositor de Jesus Cristo, né? Ou seja, um falso Cristo também, venerado como um deus ali, né? Então, olha só, Dião Crisóstomo, né? Morreu no ano 120. Ele escreveu o discurso dele ali, né? O discurso 21. Ele vai tratar sobre César Nero. Dião Cássio também ali, né? No ano 229. Escreveu as histórias romanas, né? Lúcio Mestrio Plutarco, né? Ele morreu no ano 120, ele escreveu as Vidas Paralelas. Aí você tem Plínio Velho, no ano 79, né? Que escreveu a Naturalis Historia. Você tem Plínio Jovem, se não me engano era bisneto do Plínio Velho. Eu tenho que ver isso aqui. Plínio Jovem, ali no ano 114, escreveu cartas, né? A carta 1 ali, no 5.1, ele vai falar de César Nero também. Décimo Júnio Juvenal, também ali no ano 127, escreveu as sátiras, né? E eu peguei uma referência aqui de Santo Agostinho, né? Cidade de Deus, no capítulo 20, do 19 ao 3, né? Eu ia trazer essa referência, mas acabei esquecendo, então vai ficar para a próxima aula, tá? A visão ali dos Santos Padres e de Santo Agostinho com relação a César Nero, né? Ser o anticristo. Marco Aneu Lucano, no ano 65, né? Escreveu a Farsália, Guerra Civil ali no ano 65. Sêneca, né? Apocolocintoses, né? No 4 ali também ele fala de César Nero. Sêneca, se não me engano, ele era contemporâneo, né? César Nero. Marco Aneu Lucano também. Acho que Plínio Velho também. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai tratar aqui agora dos reis ali, né? Na história das antiguidades judaicas. Olha só. Aziza, rei de Emessa, morreu no primeiro ano do reinado de Nero, 54 depois de Cristo. Seu irmão sucedeu-o. Nero entregou a pequena Armênia a Aristóbulo, filho de Herodes, rei da Calcídia, né? A Agripa concedeu uma parte da Galileia. Agripa II. Foi seu desejo também que Tiberíades e Tariqueia lhe fossem sujeitas, igualmente Juliada, que está além do Jordão, e seu território, que consta de 12 aldeias, né? Então a gente tem aqui o rei Aziza, né, que morreu ali no ano 54, rei de Emessa, e seu irmão sucedeu, né, que eu não sei, não achei nenhuma referência ainda. Você tem o rei Aristóbulo V, né, que foi o filho de Herodes ali da Calcídia, né? Então ali é a outra cabeça ali da dinastia herodiana, que ele governou ali na pequena Armênia, né? Deixa eu ver aqui. A pequena Armênia. Ele foi rei ali, né? Rei Aristóbulo V. Também não achei nada sobre ele. E você tem o rei Herodes Agripa II, né? A tetrarquia de Filipe e a parte da tetrarquia de Lisânias, no ano 53, né? Que ele pegou no ano 53. Rei Agripa II é a 7ª cabeça e Aristóbulo acho que é a 8ª. Ambos estão juntos ali, né? Dos reis da terra, né? Existe essa expressão no Apocalipse, né? Os reis da terra, os reis da Judéia, ou os reis ali da dinastia herodiana,
E aqui os governadores romanos, né? A gente já chegou aqui. Marco Antônio Félix, procurador romano, né? Dos anos 52 a 60. A gente viu ali na live anterior, né? Como é que foi a ascensão dele ali no governo da Judéia, depois de toda aquela confusão ali interna dentro da Judéia, né? O antecessor dele acabou indo para o exílio, devido a que ele não conseguiu manter a ordem na Judéia, né? E Marco Antônio Félix foi enviado lá pelo imperador César Nero. Não, pelo Cláudio, né? Cláudio que enviou ele lá no ano 52. Então, a gente passa aqui para a situação da Judéia, né? Então, a Judéia aqui estava cheia de ladrões, chamados sicários, né? E falsos cristos e falsos profetas enganando o povo, né? Isso quem vai dizer é Flávio José, tá? Não é eu. Você vê que as coisas começaram muito cedo, né? Pessoal, os negócios na Judéia iam de mal a pior. Ou seja, era essa situação da Judéia ali nos anos 52. Os negócios na Judéia iam de mal a pior. Estava cheia de ladrões e de magos que enganavam o povo. E não se passava um dia sem que Félix mandasse castigar alguém. Tá vendo? Daqueles 3 que a gente analisou nas lives passadas, né? Simão Mago, Teudas, Mago Teudas, né? Falso profeta. O Bar Jesus também ali, falso profeta. Ou seja, agora estamos dentro de uma Judéia que está cheia de magos que enganavam o povo, né? Cheia de falsos profetas que enganavam o povo. E cheia de ladrões também, né? Que eram os sicários. Esses sicários a gente viu o começo deles ali na live passada, né? No governo anterior a Marco Antônio Félix. Que vai falar também desse Eleazar, filho de Dineu aqui, né? Então, olha só, não passava um só dia, né? Sem que Félix mandasse castigar alguém. Porque o governador da província da Judéia, né? Ele tinha que manter a ordem na província, né? A função dele principal era manter a ordem na província a qual ele governava, né? E caso ele fosse um incompetente, não conseguisse manter a ordem, ele era expulso, né? Como aconteceu com o anterior lá, né? Ele foi lá se justificar diante do imperador e foi mandado para o exílio, né? Porque ele era incompetente, não conseguiu estabelecer a ordem na província. Então, olha só. Um dos mais destacados entre os ladrões era Eleazar, filho de Dineu, né? A gente falou dele na live passada, que era seguido por um numeroso bando de homens semelhantes a ele, né? Então, ele praticamente deveria ali ser o chefe dos sicários, né? Naquele tempo lá. Então, o que era esse pessoal aqui, esses ladrões, né? A gente vai ver aqui. Félix intimou a vir procurá-lo, com promessa de não lhe fazer mal algum. Mas quando ele apareceu, prendeu-o e o enviou a Roma. O governador odiava Jonatas, sumo sacerdote, porque este o repreendia pelo seu mau proceder, né? Não sei que mal proceder, na verdade, pelo que a gente leu aqui, porque o governador Félix, ao meu ver, estava tentando colocar ordem na Judéia, né? Prender os ladrões, castigar o pessoal que estava fazendo essa desordem aqui, né? E os falsos cristos e falsos profetas que estavam enganando o povo ali, né? Não sei exatamente qual foi o mal proceder do Marco Antônio Félix. Então, para que nenhuma censura recaísse sobre ele, porque fora a seu pedido que o imperador lhe concedera aquele governo, né? Ou seja, foi o próprio Antônio Félix que foi lá pedir para o imperador Cláudio, né, para ele governar a Judéia, se aproveitando ele daquela ocasião, né? Resolveu desfazer-se de Jonatas, pois nada é mais insuportável aos maus que as advertências, né? Então, ele acabou ali se desfazendo de Jonatas, né, o sumo sacerdote. Para realizar o seu intento, prometeu uma grande quantia. Há um certo Dora de Jerusalém, a quem Jonatas considerava um amigo íntimo, né? Ou seja,
o Marco Antônio Félix ali, ele vai subornar, né, Dora de Jerusalém, que era um amigo íntimo dele, para matar ele, né? Então, esse homem perverso, para cumprir o acordo de matar Jonatas, assalariou alguns ladrões, né? Ou seja, os sicários. Então, como é que eram os sicários, né? Olha só. Eles vieram à cidade sob pretexto de devoção, mas com punhais escondidos sob as vestes, né? Ou seja, os sicários, eles andavam com um pequeno punhal escondido nas vestes. E eles fingiam serem pessoas devotas, né? Indo ali para Jerusalém. E no templo, né? Mas com punhais escondidos sob as vestes. E misturados aos servidores de Jonatas, mataram-no, né? Provavelmente devem ter matado ele dentro do templo. Esses assassinos não foram castigados por esse crime e continuaram a aparecer do mesmo modo nas festas que aconteceram depois. Misturando-se à multidão, matavam também aqueles que odiavam ou os que haviam determinado matar a troco de dinheiro, né? Esse aqui eram os sicários, tá? Eles se misturavam ali no meio da multidão, né, com seus punhais escondidos ali nas suas vestes, disfarçadamente. Matavam ali, se misturavam no meio da multidão e ninguém sabia quem era que matou, né? Inclusive, eles passavam por lado da multidão que estava revoltada com aquilo, né? Então, eles se misturavam ali e ninguém sabia quem estava matando quem ali. É assim que eles se disfarçavam e conseguiam. Olha só, Ananias, filho de Nebedeu, né, que foi o sumo sacerdote ali, naquela época, também. E Jonatas, sumo sacerdote, né, que morreu ali no ano 54 a 58. Eu peguei a data aqui da Wikipedia, mas eu não sei se está correto. E aqui a gente passa para a segunda abominação da desolação, né, que aconteceu ali no templo, que os próprios sicários, né, eles matavam até dentro do templo de Jerusalém, né, que pode ter sido o caso também do Jonatas, sumo sacerdote. Olha só, não se contentavam em cometer os assassinatos na cidade, os sicários, né? Mas protagonizando uma das mais detestáveis impiedades e um dos mais horríveis sacrilégios, ou seja, abominação, matavam até no templo, né? Quem começou agora a cometer a abominação no templo foi os próprios sicários, né? Uma facção ali de judeus, né? Assassinos. Olha só, que portanto há de se admirar? Eu acho as palavras de Flávio Josefo muito sinceras. Ele mesmo sendo judeu, ele é muito sincero, olha só. Quem, portanto, há de se admirar de que Deus tenha olhado para Jerusalém com vistas de cólera. Sua casa, ou seja, o templo, né? Sua casa sagrada, perdera a pureza que a tornava venerável. E ele então enviou os romanos para castigar com ferro e fogo a miserável cidade e levar escravizados os seus habitantes, com as suas mulheres e filhos, de modo que esse terrível castigo nos faça refletir, né? Ou seja, ele já olhou ali uma visão geral, né? Desde a época ali dos sicários, fazendo toda essa abominação no templo, matando ali dentro, né, do templo. Ele viu assim, né, ali que de fato Deus olhou para Jerusalém, né, com vistas de cólera, né, e os romanos ali foram só um instrumento de Deus, né, para castigar a miserável cidade, né, e levar escravizados os habitantes. Então isso aqui é o que nos faz refletir, né? Você vê que o que aconteceu naquela geração. Então a gente passa aqui, né, para o outro falso Messias, né, que vai surgir ali nos anos 58. É um tal de egípcio, né? Ele não tem nome. Egípcio eu coloquei aqui, falso Messias e falso profeta, né? O que é que Flávio Josefo vai dizer sobre ele nas Antiguidades? Ali no número 849, né? Então, enquanto os ladrões enchiam Jerusalém de crimes, né, que a gente citou antes, ou seja, os ladrões ali enchendo Jerusalém de crimes, de mortandade, tanto na cidade como dentro do templo. Então, olha só, os magos, por seu lado, né, enganavam o povo, né? Ou seja, os falsos messias aqui enganando a muitos, né? Enganavam o povo e o levavam ao deserto. Olha que curioso.
Se disserem que ele está no deserto, não saiais, né? Os magos, por seu lado, enganavam o povo e o levavam ao deserto, prometendo-lhes mostrar milagres e prodígios. Olha só, não é a concretização dos evangelhos isso aqui? Não tem como não ser, né? Então, aqui é os falsos messias e os falsos profetas, né? Que enganavam o povo, prometendo fazer ali sinais, milagres e prodígios, né? Para enganar até mesmo os eleitos, né? E eles levavam também o povo ao deserto, né? Ou seja, se disserem que o Cristo está lá no deserto, não saiais, né? Ele em lugares retirados não vai lá, né? Não creia, não é ele, né? Não é o Cristo que está ali. Olha só, mas Félix castigou-os imediatamente por sua loucura. Mandou prender e matar a vários, né? Ou seja, não era só 3 que a gente viu na aula passada, 4 que a gente vai ver agora, eram vários. A Judéia estava cheia de falsos messias e falsos profetas naquele tempo, né? Além da grande violência dos sicários, né? Então, olha só, por esse mesmo tempo, veio um homem do Egito a Jerusalém, que se vangloriava de ser profeta. Ou seja, mas aqui a gente vai tratar do falso Messias egípcio, né? Então ele se vangloriava de ser profeta, né? Saiu lá do Egito para Jerusalém, no ano 58, né? Então, olha só, ele persuadiu a um grande número de pessoas que o seguisse ao Monte das Oliveiras, né? Que estava muito perto da cidade, né? O Monte das Oliveiras ali de frente de Jerusalém, né? Passando o Vale do Cedron, tinha as muralhas ali já do templo. Então ali de frente, né? Da entrada ali do templo, praticamente. Então ele persuadiu a um grande número de pessoas que o seguisse ao Monte das Oliveiras, que estava muito perto da cidade, apenas distante uns 5 estádios, e garantiu-lhes que, depois de ter ele proferido algumas palavras, veriam cair os muros de Jerusalém, sem que mais fossem necessárias as portas para lá se entrar, né? É na Guerra dos Judeus também que ele vai dar outro detalhe sobre esse falso messias egípcios, e eu não coloquei aqui, né? Vou ver se na próxima live eu trago a outra citação da Guerra dos Judeus com relação a esse falso messias egípcio aqui. Então ele prometeu ali, né, com as suas palavras, depois ele proferiu as palavras e os muros de Jerusalém a cair, ele ia entrar lá dentro da cidade. Então, olha só, aqui é o que está aqui, né? Eu ia pegar ali o Guerra dos Judeus, mas vamos deixar para a próxima, tá? Então eles veriam cair os muros de Jerusalém, sem que mais fossem necessárias as portas para lá se entrar. Logo que Félix soube disso, foi atacá-los com um grande número de soldados, né? Uns 400 foram mortos e 200 feitos prisioneiros, mas o impostor egípcio salvou-se, né? Ele fugiu. Ou seja, né, como Nosso Senhor fala, né, o mercenário, o lobo, ele foge, né? Ele abandona as ovelhas, né? O bom pastor não, ele dá a vida para suas ovelhas, né? Você vê aqui a ação do verdadeiro Messias para o falso Messias, né? O falso Messias, ele se salva ali, escapando ali, né? Enquanto suas ovelhas ali foram presas, foram mortas, né? Ele fugiu, né? Assim é a ação de um falso profeta, um falso Messias. Então, olha só, o castigo infligido aos ladrões não assustou os que ficaram, né? Continuaram a excitar o povo a se revoltar contra os romanos, né? Dizendo que não era mais possível tolerar um jugo tão insuportável. Jugo insuportável é o que eles estavam fazendo lá também, né? Poxa, assassinos, cara. Dentro de Jerusalém, dentro do templo. Tem jogo pior do que esse que eles nem estavam fazendo? O castigo, né? E não, mas eles queriam incitar o povo a se revoltar contra os romanos, dizendo que não era mais possível tolerar um jugo tão insuportável. E pilhavam e incendiavam as aldeias dos que não queriam segui-los, né?
Ou seja, quem era contrário ali, eles faziam essa matança aí também. Então a gente passa ali para o Atos dos Apóstolos, né? Eu tirei aqui uma citação lá do Eusébio de Cesareia, com relação a esse falso egípcio, né? Que aparece ali também nos Atos dos Apóstolos. Então, olha só, assim se exprime José, que a gente leu aqui, né? Mas aqui ele vai citar o livro segundo da Guerra dos Judeus, né? Que a gente vai citar depois. Assim se exprime Joséfo no segundo livro das histórias. Compare-se o que se diz aqui a respeito do egípcio com o que registram os Atos dos Apóstolos, né? Na passagem em que o tribuno, que estava em Jerusalém sob Félix, pergunta a Paulo, ao se amotinar contra ele a multidão dos judeus, né? Não és o egípcio que se sublevou aqui há algum tempo e que levou ao deserto 4.000 sicários, né? O Monte das Oliveiras ali também era entendido como deserto, né? Então, se disserem que ele está lá no deserto, não saiais, né? Então, olha só, não és o egípcio que se sublevou aqui há algum tempo e que levou ao deserto 4.000 sicários, os sicários aqui, ou seja, até esses assassinos aqui, eles eram liderados por falsos profetas também, falsos messias, que apareciam ali, né, e ludibriavam o povo para eles tomarem Jerusalém e se libertar dos romanos também, né? Mas eles faziam toda essa guerra interna, né, também. Profanavam o templo e tudo mais, né? Olha só, falsos messias e falsos profetas, que a gente já viu, né? Magos ali no sentido de sinais e prodígios para enganar, né? Então, olha só, Simão Mago, que a gente viu, né? Teudas, o mago e falso profeta. Bar Jesus, filho de Jesus, né? Mago e falso profeta. E agora o egípcio, né? Falso messias e falsos profetas e tantos outros. Vários, né? Que se usa, que a história diz, né? Que não menciona de forma assim singular, né? Mas são vários. Esses parece que foram os que se destacaram ali. Eu acho que ainda vai ter mais outro, que ainda vamos ver. Tem um outro lá que nem nome tem também, igual esse aqui, só diz que é egípcio, né? O outro é só chamado de impostor, que vai aparecer ali depois. Então, assim, a Judéia estava cheia dessa peste, né? Jesus não profetizou à toa, tá? Então, olha só, aqui a gente tem o resumo ali do que se passou com São Paulo Apóstolo durante esse tempo, né? São Paulo Apóstolo estava em viagem, né? Ele saiu de Éfeso e foi para Jerusalém. Chegou ali no ano 58. Ali depois ali da prisão, né? Já depois desse evento aqui com o falso messias egípcio, né? Ali acontece a prisão de São Paulo. Depois tem o discurso de São Paulo aos judeus de Jerusalém e o comparecimento diante do Sinédrio, né? Que os judeus ele faz um Sinédrio ali para jogar São Paulo. Você veja que São Lucas disse, né? A profecia lá que iria entregar aos Sinédrios, né? Iam ser presos. Então veja bem aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então olha só. Antes de tudo isso, né? Porém, há de vos prender, e vos perseguir, e vos entregar às sinagogas e às prisões, né? Serão conduzidos diante de reis e governadores. É o que vai acontecer com São Paulo aqui também. Então, aqui tudo que a gente já viu, né? Então, chegamos aqui. Então, né? Os judeus ali montam um sinédrio para julgar São Paulo, apóstolo. O sumo sacerdote aqui, chefe do sinédrio, é o Ananias, né? Então você tem a conjuração ali dos judeus contra Paulo. Aí você tem a transferência de São Paulo para Cesareia. E ali tem o processo, né, diante do governador Félix, né? Veja aí. Os entregarão diante dos governadores. E reis também, né? São Paulo vai chegar até lá em Roma, em César Nero. Defesa de Paulo perante o governador romano Félix, que tem ali também. E a defesa dele, né?
Não era ele que ia falar, mas o Espírito Santo. E a detenção de Paulo em Cesareia, preso ali durante uns 2 anos, né? E vai ali de 52 a 60, até o fim do governo de Antônio Félix, né? Então, tudo isso aqui é descrito ali nos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 21, 22, 23 e 24, né? Para quem quer ler com mais detalhes o que se passou ali com São Paulo, né? Só para vocês terem noção ali do que se passou dentro dos Atos dos Apóstolos, com o apóstolo São Paulo, e os anos e a situação da Judéia ali, né? Cheia de sicários e falsos messias e falsos profetas. Estava se passando ali em todo esse contexto, né? Olha só, grande perturbação em Cesareia entre os judeus e os habitantes com relação à precedência, né? Então, ali São Paulo ficou preso ali em Cesareia, né? E o que aconteceu ali em Cesareia durante esse tempo que São Paulo ficou ali, né? Preso. Olha só, aconteceu nesse mesmo tempo uma grande perturbação em Cesareia entre os judeus e seus habitantes com relação à precedência. Os judeus pretendiam, né, porque Herodes, um de seus reis, tinham construído a cidade, né? Os sírios afirmavam que deviam ser preferidos, porque ela subsistia desde muito tempo sob o nome de Torre de Estratão, quando ali não havia um só judeu. Então tinha essa briga lá, né? Quem eram os preferidos, quem de fato é o dono da cidade, né? Era por causa do Herodes o Grande, que construiu a cidade de Cesareia e dedicou a César, né? Ou antes, né? Que era uma cidade ali da Síria, ali, chamada Torre de Estratão. Então, os governadores das províncias tomaram conhecimento, né? Assim como o Félix também. Então, dessa divergência, e mandaram vergastar com várias os que nela haviam tomado parte, de ambos os lados. Mas os judeus, que confiavam nas suas riquezas, recomeçaram a desprezar e a maltratar com palavras os sírios, né? Veja aí os tumultos, né? Já estavam tendo. Entre estes, havia vários de Cesareia e de Sebaste que serviam nas tropas romanas, os quais lhes respondiam insolentemente. Das palavras passaram as pedradas, e vários foram mesmo mortos, muitos feridos de parte a parte. Os judeus levaram a melhor, né? Então, gente, começaram a ter uma guerra interna ali, né, entre judeus e sírios, por causa dessa questão da precedência. Então, olha só, Félix, vendo que essa divergência já havia tomado um aspecto de guerra, rogou aos judeus que se moderassem, mas, como não lhes obedeciam, ele mandou soldados contra eles, os quais mataram a muitos e prenderam também a vários. Saquearam, sem que eles pudessem impedir, suas terras e suas casas, onde encontraram grandes riquezas. Veja a situação de Cesareia, né? Quando São Paulo estava preso. Estava tendo essas guerras aí já. Né? Os mais ilustres e os mais sensatos dos judeus, vendo tão grande desordem, temendo-lhe as consequências, rogaram a Félix que ordenasse aos soldados que se retirassem, para que os que se tinham deixado levar inconsideravelmente pela paixão refletissem e não continuassem a lutar. E ele concordou, né? Ou seja, ele cumpriu o seu dever ali, né? De tentar manter a paz na província, né? O dever do governador era esse. Então, assim, se seguir outra coisa ali, bárbara. A gente vai ver agora o sacerdote contra os sacerdotes, né? Então, olha só, nesse mesmo tempo, o rei Agripa II deu o sumo sacerdócio a Ismael, filho de Fabeu, né? E os supremos sacerdotes iniciaram, então, uma luta com os sacerdotes ordinários e os chefes de Jerusalém. Veja só, a briga que já tinha ali entre nação contra nação.
o reino contra reino, né? Os sumos sacerdotes ali com os supremos sacerdotes contra os sacerdotes ordinários. Né? Todos se faziam acompanhar por soldados armados que eram escolhidos entre os mais revoltosos e os mais obstinados. Então, até os sacerdotes, sumos sacerdotes, estavam com soldados armados, né? E estavam tendo uma luta entre eles ali, né? Então, começavam por se injuriarem mutuamente, depois passavam às pedradas, sem que nem se decide separá-los. Parecia que não havia magistrados da cidade que tivessem o poder de impedi-los fazer, com plena liberdade, tudo o que lhes agradava. A imprudência e a ousadia dos sumos sacerdotes foi tão longe que eles mandavam seus homens às granjas retirar as décimas que pertenciam aos sacerdotes, alguns dos quais, sendo muito pobres, morriam de fome. Né? A injustiça era assim espezinhada pela violência desses facciosos. Né? Essa é a situação, meu povo, da Judéia ali, 58 a 60. Então a gente está indo no tempo do sumo sacerdote, né? Ismael, filho de Fabeu. Eu ia ler também o Eusébio de Cesaré, ali na História Eclesiástica, né? Eu tenho o livro. Ele cita esse trecho aqui, né? Esse trecho de Flávio Josefo, né? Ele fala bem assim: Subnero, quando Félix era procurador da Judéia, os sacerdotes se dividiram em partidos, né? Ou seja, facções. Conforme escreve também Josefo no 20º livro das Antiguidades, nestes termos. Os sumos sacerdotes suscitaram tumultos contra os sacerdotes e os principais do povo em Jerusalém. Cada um deles colocou-se à frente de uma tropa dos homens mais atrevidos e sediciosos. Ao se encontrarem, atacavam-se mutuamente, com insultos e pedradas. Não havia quem conseguisse impor-se a eles, mas como em cidade indefesa, cada qual agia a seu bel prazer. É isso, né? Então, ali a nação contra a nação também já começou cedo, né? Também, tamanha a imprudência e a audácia dos sumos sacerdotes que mandavam os servos às granjas para recolherem os dízimos que cabiam aos sacerdotes. Houve até sacerdotes pobres que morreram de fome. Assim, a violência dos revoltosos desafiava qualquer direito. Aí ele vai dizer aqui, né? O mesmo autor ainda conta que nessa ocasião, né, apareceu em Jerusalém certa espécie de assaltantes, que, como se dizia, em plena luz do dia e no meio da cidade, matava os que encontrassem, né? Sobretudo nos dias festivos, misturados à multidão, e tendo sob as vestes escondidas pequenas espadas, matavam os dissidentes, né? Citando aqui o que a gente citou. Quando eles caíam, os assassinos aderiam aos protestos contra estas mortes, tá vendo? Eles se misturavam ali no povo e começavam a entrar dentro dos protestos ali, né? Então eles se misturavam, ninguém sabia quem fez isso. Ficaram por completo ocultos. Em primeiro lugar, foi sacrificado o sumo sacerdote Jonatas, né? Em seguida, diariamente muitos eram mortos. O medo tornou-se pior que o mal, pois como em guerra, esperava-se a morte a qualquer momento. Essa era a situação da Judéia, né? Aqui ele vai citar o falso Messias egípcio, que a gente citou. Ele vai citar Flávio Josefo. E aqui ele vai concluir depois, né, com Paulo prisioneiro, né, que vai se justificar em Roma, mas aqui é sob Pórcio Festo, né, que vai ser o sucessor de Félix. Isso é o resumo de Eusébio de Cesareia com relação ao que aconteceu na Judéia sob Nero. Então aqui a gente chega nos anos 60, citando aqui Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 24, no versículo 27, se diz assim, né?
Passados 2 anos, Félix teve como sucessor Pórcio Festo, né? O que se deduz ali, então, que era o ano 58. 59, 60 é o ano que ele sai. Pórcio Festo, né? Entretanto, querendo agradar aos judeus, Félix mantivera Paulo encarcerado, né? Então a gente vem aqui para Pórcio Festo, né? Vamos ler só o início aqui do governo dele, tá? Porque isso aqui vai continuar na próxima live, o que se passou dentro da Judéia no governo de Pórcio Festo. Ele governou ali durante 2 anos, né? Dos anos 60 a 62. Então, o que vai acontecer aqui, né? Pórcio Festo fora mandado pelo imperador Nero para substituir Félix no governo da Judéia. Os judeus de Cesareia mandaram embaixadores a Roma para acusar Félix e ele teria sido, sem dúvida, sido castigado pelos maus tratos que havia infligido aos judeus se Nero não lhe tivesse perdoado a pedido de Palas, seu irmão, que então gozava de grande prestígio junto dele, né? Então aqui a gente começa o reinado de Pórcio Félix e a gente termina a live de hoje, tá? Parando ali já nos anos 60 com a tomada de Pórcio Festo. Então é isso, meu povo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal, né? Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo. O nosso objetivo aqui é a análise da história, né? Tentar colocar a história ali mais ou menos em ordem cronológica dos fatos, mostrar a concretização das profecias de Mateus, Marcos e Lucas, né? Como a gente já pode ver já na história a concretização disso, né? Como é que se deu ali. E na próxima live a gente vai dar continuidade, né, na história ali, né? Espero que estejam gostando. E aqui tá muito quente, viu, gente? Muito quente. Espero que tenha refrescado um pouquinho, né, com essa chuva. E é isso. Eu vou encerrar a live, tá bom? Que eu me lembre, por hoje é só, né? Como diz, né? É o que temos para hoje. Né? O que temos para hoje é isso. Para amanhã, né? A Deus pertence. Então é isso, gente. Fique com o bom Deus. Uma boa semana a todos, né? Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Matribus dixerunt, ubi est triticum et vinum, cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis, cum exhalarent animas suas in sinu matrum suarum. Cui comporabote vel cui assimilabote filia Jerusalem, cui exequabote et consolabote Virgo filia Sion. Magna est enim velut more contritio tua, quis me debitur Profete tui viderunt tibi
miserie